Eu. Ai, vira se eu só falar. Tá. É, esse primeiro pedaço, né, que é esse contato, né, com o texto do Grande Sertão, né, que a gente vai meio que destrinchando pedacinho por pedacinho. Claro que não tem como ler o texto inteiro, mas a gente, pelo menos, né, a ideia é dar uma boa base para vocês, para quem tiver curiosidade, interesse depois, né, poder continuar lendo sozinho, né, porque vocês perceberam, né, que o texto é meio complicado. Aí uma segunda parte agora, eu não sei, talvez alguns conheçam já, quer dizer, duas poesias que eu vou botar para falar um pouco de interpretação de texto, né? Porque a terceira parte a gente vai dar uma olhada naquele meu artigo em que a gente faz uma interpretação de texto meio inusual, né? Não muito comum, né? A gente extrai coisas lá do desenho enredo que, quer dizer, algumas pessoas ou muitas pessoas poderiam reclamar de que não estão lá no texto, né, efetivamente. Mas vamos ver, por exemplo, o que o Antônio Cândido, deixa eu trocar aqui, fala num poema do Álvares de Azevedo. Talvez alguns conheçam já essa interpretação do Antônio Cândido, que é famosa, que está no livrinho dele chamado Na Sala de Aula. E eu acho que tem PDF, vou procurar o PDF, eu coloco o PDF lá no Moodle, né, o Antônio Cândido, né, claro, todo mundo conhece, já ouviu falar, né, morreu recentemente, há uns 2 anos, já com acho que quase 100 anos de idade, né, e ele tem esse livrinho chamado Na Sala de Aula, em que cada capítulo é a leitura e a interpretação de um pequeno poema. Né, então ele interpreta poemas do Tomás Antônio Gonzaga, esse do Álvares de Azevedo, que a gente vai dar uma olhada, do Murilo Mendes, que é modernista, né, e a interpretação desse poema do Álvares de Azevedo, né, lá do romantismo, né, vocês com certeza passaram por ele nas literaturas de língua portuguesa, né, e viram, quer dizer, um pouquinho a história da vida dele, né, que morre com 20, 21 anos, né, aquela geração tal, segunda chamada, né, segunda geração romântica, né, aquele ultra-romantismo, né, e eu vou ler o poema. Alguém conhece esse poema já? Meu Sonho? Vocês trabalharam ele em alguma disciplina? Professor, que eu lembre, não. Mas. Bom, a interpretação que o Kiko Cândido dá é inesquecível. Se alguém tivesse trabalhado ele, com certeza lembraria o que o Cândido fala. Então, ó, é um poema. Não vamos nem entrar muito no aspecto formal e tal, mas Cavaleiro das Armas Escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta da mão? Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Só dando uma olhada no aspecto formal básico dele, né? Sei lá, na primeira estrofe, né, com 6 versos. Se a gente for contar as sílabas, vai dar Cavaleiro das Armas Escu 9. Onde vais pelas trevas impu 9. E assim vai, 9 sílabas poéticas, né, cada verso. Né, são 4 estrofes de 6 versos cada um, o que vai dar, então, né, 24 versos. Né? E o que o Antônio Cândido vai se fixar para analisar o poema, para interpretar o poema, na verdade, vai ser o ritmo. Né? Cavaleiro das armas escuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou já antecipando a primeira interpretação que ele vai fazer, né? Pocotó, pocotó, pocotó.
Tudo bem? Então, a primeira ideia que ele tem é que o ritmo do poema já imita o andar do cavalo, o trote, né? Cavaleiro das armas escuras, como se fosse mesmo pocotó, pocotó, pocotó. Bom, gemido nos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Então, é um eu, né, que está perguntando, né, aonde vai, né, esse cavaleiro, porque que os olhos dele, né, ardentes estão brilhando, os lábios estão soltando gemidos, né, o coração está vertendo fogo. Cavaleiro, quem és? O remorso do corcel, né, do cavalo, te debruças no dorso e galopas do vale através. Ó, da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés? Então aí parece que é o único momento em que ele dá uma pista de quem seria, né, esse cavaleiro, que está lá no verso 7, né, o remorso. Então, de alguma forma, né, agora eu não sei, gente, se é remorso ou se é remorso. Mas, digamos, deve ser remorso, né, para rimar com dorso lá embaixo. Né? O remorso, quer dizer, seria esse cavaleiro. Vai lá. Né? Ele pergunta, né? Mas é uma possibilidade. Onde vais pelas trevas e impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba. Macilento, né, com a tez pálida, né, com um aspecto meio cadavérico. Tu escutas na longa montanha, um tropel teu galope acompanha, e um clamor de vingança retumba? Cavaleiro, quem és? Que mistério? Quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? Aí tem os três últimos versos, né? Mas o do 19 ao 24 é um sexteto, né? São 6 versos, né? Só que agora vem um fantasma, né, que responde, né, essa pergunta que ele fez o tempo todo: quem és? Sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Vamos pensar numa primeira abordagem bem literal, né, do que ele está falando. Né? A gente sabe, então, já adiantei para vocês, e tem toda essa relação, né, entre vida e obra do autor, né, que o pessoal discute muito, né, se tem importância, se não tem. A maioria das pessoas diz que não tem, mas para esse caso específico, né, para o Antônio Cândido vai ter importância o fato de que do autor, né, do Álvares de Azevedo, tem uns 16, 17 anos quando ele escreveu isso. Né, mas qual é a imagem, né, que aparece para a gente ao ler esse poema, né? Qual é o cenário, qual é o que está acontecendo de verdade? Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão. Qual a imagem que a gente tem? Né? Um cavaleiro, né, de armas escuras, né, caminhando, né, por trevas impuras, né, segurando uma espada sangrenta na mão. E esse Esse, cavaleiro... esse impuras aí, tem, tem alguma coisa a ver dele a espada suja de sangue, de ser um sangue tipo inocente, dele ter cometido um assassinato ou não? Pode ser, com certeza.
É uma interpretação corrente. É. Né? Espada sangrenta na mão, as trevas impuras, e esse cavaleiro está com os olhos ardentes, né? Quer dizer, a gente está vendo que ele está... Mas ele pergunta, né, o eu, né, quem és? Né, o remorso, né, do corcel, né, do cavalo, te debruças no dorso, né, parece que dá uma baixadinha, né, e galopas do vale através, ó, da estrada acordando as poeiras, não escuta gritar as caveiras, e morder-te o fantasma nos pés. E remorso tem esse radical de morder, né, morder de novo, né, e aí então tem o remorso, e depois no 12º tem de novo esse morder, né, o fantasma nos pés. Então parece que ele está sendo meio perseguido também, né, está sendo meio perseguido, né, pelo remorso, né, onde vai... Então, no caso, se fosse o meu eu refletido no espelho, aí o reflexo é esse cavaleiro andante, assassino, que busca por justiça em prol de algo que eu estou sentindo, do ódio, do meu ódio, da minha raiva. Pronto, perfeito. E tudo a ver com essa imagem do espelho. Quer dizer, não tem como vocês adivinharem, evidentemente, a interpretação que o Antônio Cândido fez, por isso que ele era o Antônio Cândido. Mas a gente vai chegar lá. Mas, digamos, essa é a leitura que a gente, sem ter a leitura do Antônio Cândido, faria, com certeza. Só para reler, né? O finalzinho, então. Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento, ó morto na tumba. Tu escutas na longa montanha, um tropel teu galope acompanha, e um clamor de vingança retumba. Cavaleiro, quem és? Parece que essa é a pergunta, né, que o tempo todo ele faz. Que mistério, quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? Cavaleiro, quem és? E aí o fantasma responde finalmente, né, nesses últimos 3 versos. Sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. E aí, numa leitura também superficial, a gente tem, né, quer dizer, uma gradação aí, né, que vocês percebem, né, sonho, febre, delírio. Né, parece que a coisa vai piorando, né, sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, e, finalmente, né, o delírio que te há de matar. Eu vou apresentar já, então, a interpretação do Antônio Cândido, para não ficar fazendo muito mistério. Deixa eu voltar aqui para cima. Ele diz, o cara tinha 16, 17 anos quando escreveu isso. Metade do século XIX, vocês viram lá, 1852. Ele diz, é um poema como muitos poemas do Álvares de Azevedo, de angústia sexual. E aí ele vai, então, desentravar do poema. Eu estou citando o Antônio Cândido. É um temor adolescente de que o ato do sexo, que tão desesperadamente é desejado, né, seja uma profanação de algum valor. Quer dizer, o sexo, ao mesmo tempo, para esse menino de 16 anos, com certeza virgem, né, que tinha um desejo sexual, parece que muito intenso, e ao mesmo tempo tinha, né, devido à época, devido à educação, né, que ele tinha, né, e tal, né, também uma coisa de meter medo. Né, quer dizer, uma coisa que um adolescente não deve pensar muito nisso. E aí o Antônio Cândido fala, né, um dos principais símbolos da sexualidade masculina é o cavalo. Né, é o símbolo, ele fala, da força viril, tanto na literatura popular quanto na literatura erudita. Né,
E o rei, a resposta que ele dá, né, para quem é o cavaleiro é o remorso. Então parece que ele está se sentindo culpado por alguma coisa. Diz o Antônio Cândido que ele está desejando praticar ou efetivamente praticando um ato que considera reprovável e merecedor de castigo. Tudo bem? Ele diz que esse ato seja de sexo parece claro devido à conjugação de dois elementos, né, cujo código se pode encontrar. Ele está se referindo à espada sanguenta, ali no verso 3, e a espada também, né, é sempre relacionada, né, a um órgão de virilidade masculina. E em contraposição, desculpe, as trevas impuras, que estão ali nos versos 2 e 13, né, que simbolizariam os órgãos sexuais femininos. E a espada ensanguentada ainda toma mais ainda a forma de metáfora do órgão masculino, se a gente lembrar que a espada ela é enfiada numa bainha, e bainha em latim é vagina. Não sei se vocês pescaram isso nas aulas de latim. Quer dizer, não deixa de ser também uma visão, quer dizer, essa coisa do vale escuro das trevas impuras, de ser uma visão depreciativa, né, pecaminosa, né, ele fala, o Antônio Cândido, da genitália da mulher. E aí, a conclusão a que ele chega. Quer dizer, são traços de autoerotismo. Né? O fato da espada ser representada na mão do cavaleiro leva, tá, eu estou lendo Antônio Cândido, leva a pensar numa fantasia onírica de cunho masturbatório, onde toda a constelação analisada seria projeção do desejo solitário. Essa leitura simbólica é confirmada por outros traços que completam o quadro, porque se ligam ao orgasmo, como olhos ardentes no verso 4, gemidos nos lábios frementes no verso 5, e quem sabe até o fogo metafórico, né, que arde no coração no verso 6. E aí, então, ele volta a analisar o ritmo, né, esse pocotó, 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 que no começo era apenas o galope do cavalo, depois ele fala o ofego da angústia, do remorso que ele está sentindo, para no final concluir que seria o ritmo do orgasmo. Tudo bem? Faz sentido. Ele conseguiu tirar tudo isso. A análise toda, né? Vai bem. Encaixa certinho aí. É uma análise convincente, né? E uma dos problemas que a gente tem, né, é que depois de ter ouvido essa análise, a gente nunca mais vai conseguir ler esse poema sem pensar na porra da análise que o cara fez, né? Pois é. A gente dificilmente vai agora ficar lembrando, né, desse cavaleiro que seria um vingador, alguma coisa assim, porque a interpretação que ele fez deixou a gente à mercê, né, entregue à imaginação do Antônio Cândido, né? Agora, será que isso, o que ele fala, a fantasia de cunho masturbatória, estava na intenção do Álvares de Azevedo? Ele escreveu o poema pensando
nisso, que estava segurando lá a espada sanguenta na mão, quer dizer, não precisa nem tentar traduzir isso, né, em termos mais... Dá para entender, né, o que ele está querendo dizer. Que sangue que seria esse que estaria escorrendo da espada? Né, os olhos ardentes, os lábios frementes, o coração soltando fogo, né, e ao mesmo tempo o remorso, né, quer dizer, a sensação de estar praticando algo errado, né? Vamos passar para o outro? O outro é do século anterior, do século XVIII. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para dar para ler daí. Mais. Não sei se vocês passaram por ele quando viram o arcadismo, mas é o Uruguai, né, do Basílio da Gama. Né, é uma espécie de epopeia brasileira que faz par, né, com o Caramuru do Santa Rita Durão. Nossa, está errado aí, fragmento, não. Fragmento do canto 4. E, só para situar, que a gente está no canto 4, né, são 5 cantos, né, 5 capítulos, né, tem a história, é uma luta, né, de índios no sul do país, no Rio Grande do Sul e no Uruguai, né, uma luta de índios contra portugueses e espanhóis, né, os índios eles são aldeados, né, em missões jesuíticas, os jesuítas dominam, né, os índios. O herói da história é um índio que chama Cacambo, que no capítulo anterior foi morto pelo vilão da história, que é o jesuíta, o Padre Balda, né, o Cacambo, que é o herói, ele é príncipe, rei, né, da aldeia deles, né, apesar dela ser dominada completamente, né, pelos jesuítas, né, os portugueses e os espanhóis, né, tem toda uma questão de território lá, né, que só lendo o texto mesmo para a gente, que não é o caso da gente, porque a gente quer só a interpretação desse trechinho, né, que é o trecho mais famoso do livro, né, e o Cacampo, que é o herói, né, que é morto, né, pelo vilão, pelo Padre Balda, né, porque o Padre Balda queria casar a princesa que estava prometida para o Cacambo, chamada Lindóia, né, casar ela com o filho dele, Padre Balda, que chamava Baldeta, né, para assim assumir de vez o controle, né, sobre a tribo. Né, então o herói, o Cacambo, acabou de morrer, a Lindóia percebe que está ferrada, que vai ter que casar com o Baldeta, né, o filho do padre, né, só curioso também, né, que Lindóia é um nome que o Basílio da Gama inventou, assim como Iracema é um nome que o José de Alencar inventou, né, esses nomes pegaram, né, quer dizer, hoje tem muita gente, né, que chama Lindóia, que tem gente, Águas de Lindóia, né, e tal, né, e tem muitas mulheres que se chamam Iracema também, mas são nomes inventados, né, por esses autores. Então eu vou ler rapidamente, é uma epopeia, né, não é um poema lírico como o Meu Sonho, né, mas é um texto, então, narrativo, né, que descreve uma história.
O Caitutu, que vai aparecer aí no começo da história, é o irmão da Lindóia. E a cena é que está todo mundo preocupado porque a Lindóia sumiu, né? Assim que ela soube da morte do Cacambo e que ela vai ter que casar com o Baldeta, né? A Lindóia sumiu, todo mundo fica preocupado, e aí diz lá, né? Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, que deixa os seus no campo. E a irmã, né, Lindóia, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Entram, enfim, mas na mais remota e interna parte de antigo bosque escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmins e rosas. Curva latada, quer dizer, uma curva coberta, né, de jasmins e rosas. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Fogem, né, os índios, né, que estavam lá junto com o Caitutu, de haver assim sobressaltados, e param cheios de temor ao longe. E nem se atrevem a chamá-la, né, que ela está lá, vocês lembram, encostada na árvore, né, com a cobra enrolada no pescoço, né, nem se atrevem a chamá-la e temem que ela desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir à morte. Quer dizer, que eles estão com medo de chamar a Lindóia, que parece que está lá dormindo, e nisso ela levar um susto com a cobra lá enrolada nela, né, e o monstro irritado, a cobra irritada, mordesse ela, né, e ela morreria. Porém, o destro, né, o habilidoso Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes, entre a ira e o temor. Enfim, sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda o irado monstro, e em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão. Então dá para entender, né? Ele deu uma flechada, né, na cabeça da cobra, né, e a cobra, né, verte, né, o lívido veneno, enquanto o desgraçado irmão, Caitutu, leva nos braços a infeliz Lindóia, e que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Então a Lindóia já tinha sido picada pela cobra. Os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos Caitutu não sofre o pranto, e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira a gruta de sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a voluntária morte. E por todas partes repetido o suspirado nome de Cacambo. Então ela está ali, né, desfalecida, né, quase morrendo, né, e só suspirando, repetindo, né, o nome do amado dela, né, do herói Cacambo. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece, tanto era bela no seu rosto a morte. E aí, então, Zé Lindóia morreu. Vamos para a interpretação do texto.
Deu para pegar a história? O enredo? Deu. Tranquilo. Deu. Tranquilo, legal. Vamos ver agora o que um professor da UNB, Flávio René Cotti, vou botar o nome dele aqui, escreve, né, no livro dele, né, sobre esse trecho, né, que é o trecho mais famoso do Uruguai, a morte da Lindóia. Né? Que ele diz: a Índia é descrita na parte mais remota e interna, uma lapa, né, uma caverna, uma lapa cavernosa, quase, né, um pleonasmo, ao pé de antigo bosque escuro e negro. E aí, então, o Cote sugere que isso, na verdade, é uma metonímia. É assim como lá o Álvaro de Azevedo, né, era muito, como é que fala isso? Privado de expor, né, os seus sentimentos eróticos. Imagina no século anterior, né, o texto Basílio da Gama dedicado, né, ao Marquês de Pombal, né, como é que ele poderia, né, falar de sexo de alguma forma, né, explicitamente, né, num texto. Então ele sugere que isso é uma metonímia, a parte pelo todo. Vocês conhecem essa figura de linguagem. Quer dizer, não se trata da mulher da Índia que faz parte da paisagem, mas, na verdade, a paisagem que faz parte da mulher. E aí, então, de cara, vocês já percebem, né, o que seria a parte mais remota e interna, né, dessa lapa cavernosa ao pé do antigo bosque. Tudo bem? Alguém não entendeu? Levanta a mão. Quer dizer, ele não podia, né, pelos interditos da época, descrever uma mulher nua, então o que ele descreve, na verdade, quer dizer, essa lapa cavernosa, né, que seria o equivalente, então, né, das partes íntimas da mulher. A imagem central, né, desse trecho todo, né, o Cote diz que é a conjunção do corpo da serpente com o corpo da mulher. E a serpente, vocês já pegaram com certeza, né, tem uma referência sexual explícita, né, o órgão sexual masculino, quer dizer, ela é fálica. Né, e, pelo que vocês lembram ali do poema, ela não só se enrola no corpo da mulher, mas passeia por ele, cinge o pescoço dela e, por incrível que pareça, lambe o seio dela. Quer dizer, é uma coisa que aparentemente passa despercebida numa primeira leitura, mas se a gente começa a associar a serpente ao símbolo fálico, quer dizer, é muito estranho, né? Uma serpente que lamba o seio, né, de uma mulher antes de morder ela. E aí, então, a conclusão que ele vai chegar, bom, a primeira conclusão é o que o irmão Caitutu faz. Né? Ele pega, né, recua 3 vezes, mas acaba dando uma flechada, né, na cabeça da cobra. Né? A flecha também é um símbolo fálico. Né? E ele trata, então, de afastar, né, da irmã dele o rival, né, que seria a cobra. Tudo bem? Para o Cote, quer dizer, essa flechada que o Caitutu dá, né, na cobra que está no corpo da Lindóia, ele diz, uma espécie de incesto, porque o Caitutu é irmão da Lindóia, né? E não deixa de ser, abre aspas, uma fantasia masturbatória,
fecha aspas, no segundo Cote. Quer dizer, essa ideia, essa fantasia de penetração, né, ele diz que é descrita duas vezes, nas duas em forma de violência, né, uma na ferida que a cobra faz, né, no brando peito da lindóia, né, e a outra pela ferida que a flecha faz na testa da serpente, abrindo um furo na testa da serpente, abre aspas, como na cabeça do pênis, fecha aspas. E então o negócio termina, ele diz, abre aspas, numa ejaculação em que verte sangue negro e lívido veneno na cabeça da cobra. Né? Veneno lívido, veneno esbranquiçado, veneno da cor do chumbo, né? Veneno dúmio. Né? Então dá para entender o que ele quis dizer com isso. E aí a conclusão que ele vai chegar, então, afinal, é que a morte da Lindóia, né, quer dizer, essa cena uma das cenas mais famosas, né, da literatura brasileira, né, não é a morte, mas é a pequena morte. Vocês sabem, né, que em francês, pequena morte é orgasmo. Quer dizer, eles chamam o orgasmo de petite mort. Né? E então, quer dizer, isso não estaria descrevendo, na verdade, a morte de fato da Lindóia, mas, quer dizer, a pequena morte, né, que seria o orgasmo, que ela estaria sofrendo ali, né, e por isso, então, ela murmurando, né, o tempo todo o nome do amado dela, do Cacambo. E a serpente, então, quer dizer, seria o Cacambo, que estava ali, né, pronto para pegar a Lindóia, mas o irmão, o Caitutu, no acesso de ciúme, vai lá e mata Cacambo, né, com ciúme da Lindóia. E, afinal, né, um dos versos mais conhecidos, né, da literatura brasileira, né, tanto era bela no seu rosto à morte, né, é a descrição, né, segundo Flávio Cotti, né, do retrato da mulher, diz ele, após o orgasmo. Quer dizer, trocando em miúdos, não se trata, então, de um suicídio, de que ela se deixou morrer picada pela cobra, do tipo Cleópatra, mas de um defloramento, né, por Cacambo, diz ele, né, triplicado nas figuras do irmão da flecha e da serpente. Tudo bem? Concordam com essa interpretação maluca? Professor, eu nunca ia imaginar essa interpretação. Não, ninguém ia imaginar essa interpretação, Quando sério. o senhor perguntou se eu tinha entendido a história, aí eu tinha entendido a história, mas desse jeito não. Isso, essa que é a ideia. Me surpreendeu, realmente. E o pior é que faz todo sentido, né? E o pior é que faz todo sentido, depois que a gente entende, lê a interpretação do cara, né? Pois é. Agora, numa primeira leitura, né, que a gente faz, ninguém, né, vai imaginar uma coisa dessa. Né? Daí a questão, né, que eu estava fazendo, né, de se o sentido, no caso do poema, está na intenção do autor, está no poema, ou está na cabeça do leitor. Né? É um triângulo que talvez vocês conheçam de teoria, né, que é muito conhecido, que é aquele que tem, né, o autor, né, o texto e o leitor. Né, e como que é nessa triangulação, então em várias épocas, né, sucessivas, né, da história da teoria da literatura, né, se focou num determinado polo. Né, num determinado momento, era a intenção do autor que contava. Só um segundo.
especialmente século XIX, mais ou menos, né, a gente tinha que decifrar o que o autor estava pensando ao escrever o poema. Né, mais para frente, teve correntes, por exemplo, como o formalismo, como o estruturalismo, que falavam, não, tem que deixar o autor de lado e focar no texto. O que vale é o texto, o que o texto está dizendo, quais são as estruturas que o texto apresenta. Né, num outro momento, né, meio concomitantemente, né, tem a estética da recepção e do efeito, que centra daí, quer dizer, o sentido do texto no leitor, né, em quem está lendo aquele negócio é que vai dar sentido para aquilo. Né, o que a gente acha hoje é que é uma triangulação, né, tem tanto a ver com o que o autor está pensando, quanto aquilo que o texto mesmo diz, né, quanto o que o leitor imagina, né, sobre aquele texto. E aí a questão, né, a problemática de que se é uma descoberta do sentido do texto, será que o Flávio Cotti descobriu o sentido, né, do texto, né, da morte da Lindóia, ou ele inventou esse sentido? Né, tem uma diferença bem grande aí, né? E a questão toda é, quer dizer, se equilibrar, né, entre uma coisa e outra. Né, nem entender muito, quer dizer, minha posição, nem entender muito para só tentar descobrir o que o autor quis dizer, né, porque daí o negócio até fica meio chato, né, e nem também jogar tudo, né, na mão do leitor, né, e aí o leitor pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, que é uma crítica que se faz muito, né, ao chamado pós-estruturalismo, a desconstrução, né, em que a gente pega o texto, e aí o texto quer dizer qualquer coisa. Vocês lembram, né, deixa eu escrever aqui, um dos nomes do diabo lá no Grande Sertão Veredas, que era o. Quer dizer, na leitura, né, que esse outro professor da USP, o João Adolfo Hansen, faz, quer dizer, esse o quer dizer qualquer coisa. Né? Por isso que seria o diabo, seria uma versão diabólica, né, do sentido, né, em que, né, o pode querer dizer qualquer coisa que a gente queira. Né? E se a gente caminhar só por aí, né, a gente vai acabar encontrando qualquer sentido em qualquer texto. Né? Daí também não tem validade nenhuma, né? Não tem nenhum sentido fazer a interpretação do texto, que o texto vai dizer sempre aquilo que a gente quer que ele diga. Né? E aí eu gosto dessas duas interpretações porque elas caminham no meio do caminho. Né? Tiram os elementos, né, do texto, pensam na figura do autor, né, no caso do Álvaro de Azevedo, de ser um adolescente, né, talvez reprimido, né, no caso do Uruguai, de ser um texto do século XVIII, né, em que não poderia haver referências sexuais explícitas, né, pensa, quer dizer, no texto, porque consegue tirar elementos, né, do texto que acabam convencendo a gente, né, do que eles estão pretendendo dizer, né, e parte também do leitor, né, porque no fim das contas, quer dizer, é meio óbvio, né, que é o Antônio Cândido e o Flávio Cotti que inventam essa história toda. E eles tiraram isso da cabecinha suja deles, né. Não sei se me fiz entender. Mas é uma questão para ficar pensando, né, não tem resposta, né, embora tenha correntes, né, umas que digam uma coisa, outras que digam outra. Né, hoje a gente tem muito mais liberdade de transitar entre todas elas, né, e como diz o Riobaldo lá que a gente estava lendo, né, eu bebo, né, de toda a água, né, eu bebo, né, como ele bebe de todas as religiões, né, a gente também pode beber de todas as correntes interpretativas também, né, não precisa se filiar a uma, dizer
Eu agora sou estruturalista e só acredito no estruturalismo e só vou ler texto estruturalmente. Né? A gente pode usar todas as outras, né, junto, né, para benefício, né, da interpretação do texto. Tá, gente, eu tinha introduzido isso, então, para a gente conversar um pouquinho daí sobre aquele artigo meu. Ver se eu consigo. Né, sobre o continho desenredo, mas confesso que estou um pouco cansado, eu vou pedir para vocês darem uma olhada nele pensando nisso, né, e aí semana que vem a gente promete conversa de verdade sobre ele. Eu já vou antecipar, que alguns me pediram também no comecinho da aula, sobre a questão de avaliação, né, tá lá no Moodle, um conto de Guimarães Rosa chamado Os Chapéus Transeuntes. Né, vamos combinar que a avaliação, para ser entregue tipo daqui a 4 semanas, seria o resumo simples, né, desse conto Chapéus Transeuntes, que não é um conto pequeno, é um conto longo, tem umas 30 páginas, mas que a gente vai, assim que tiver avançado um pouquinho no Grande Sertão Veredas, se dedicar totalmente a ele. Aí, tendo todo mundo lido ele, feito o resumo, né, a gente já tem a segurança de poder trabalhar com ele daí mais no detalhe, mais no um monte de, né, de coisas que tem nele. Né, um conto sobre a soberba, né, o protagonista é um sujeito que está à beira da morte, né, muito arrogante, né, e aí tem o narrador, que é o neto dele, e eu peço para vocês darem uma olhada no texto. Né, e se hoje é dia 14/7, digamos que ficaria para o dia. Opa, sumiu aqui. 4/11/8. Até lá, a entrega do resumo. Tudo bem? E eu vou deixar mais um filme lá para vocês. Eu acho que eu acabei não deixando, né, o filme sobre a Araci, né, a Mulher de Guimarães Rosa. Eu deixo lá agora à noite, que tem no YouTube. Tudo bem? A gente pode encerrar por aqui? Isso, acho que não 14, porque não cai numa quarta, né? Mas 11. Isso. Tudo bem? Fica tranquilo para vocês? Que na questão também, né, pelo que a gente conversa, né, com os colegas, é não sobrecarregar, né, e ao mesmo tempo também trabalhar. Né? Tá ok? Qualquer coisa a gente se comunica durante a semana. A frequência era aquela, mas que eu não entendi se conseguiram. Professor, Oi, é porque o senhor havia colocado o formulário logo no início e só tinham, acho que, 4 pessoas na sala. Aí por isso que muita gente não conseguiu pronto, ver. mas alguém conseguiu assinar o formulário? Ó, tá aí de novo o link. Vejam se conseguem, se não, vamos fazer do jeito simples. Vocês só escrevam o nome de vocês aqui no chat e depois eu. Legal. Então, mesmo quem conseguiu, só repete o nome aqui no chat.
E aí depois eu copio e passo para a lista. Tá? Legal, xará, Davi. Eles desculpem terminar assim mais cedo, mas eu tô meio extenuado mesmo. Como diria a depoente de ontem do CPI. E qualquer coisa podem mandar e-mail também, eu sou aberto à crítica, a gente não tem problema. Né? Se quiserem também que a gente estenda a aula por mais tempo, é tranquilo também, eu me preparo para isso. Tranquilo, professor. Bom descanso. Obrigado, gente. Um bom resto de semana para vocês também. Eu vou encerrar a gravação. Tchauzinho a todos. Tchau. Tchau, Renata. Até. Deixa eu encerrar a gravação. Ok.